Você que tem acompanhado a janela de transferência do Botafogo tem percebido que o Botafogo claramente mudou a estratégia com relação às janelas anteriores. Eu vou tentar explicar o que está por trás dessa mudança do Botafogo, mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tarsilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo, mas para a gente não perder tempo, faz o seguinte aí, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 4,99 você se torna membro do canal do Caboclo e assiste em primeira mão conteúdos como esse aqui, que os membros do canal já assistiram e você que ainda não se tornou membro, ainda não assistiu, só está assistindo agora. Então não perca tempo, clica embaixo nesse botãozinho que está escrito Seja Membro e torne-se membro do canal do Caboclo. Ah, eu quero contribuir com o canal do Caboclo porque eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, beleza? Mas eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço para contribuir? É muito simples, é só você enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. E ali você coloca qualquer valor, coloca sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, o que você quiser. E eu vou ficar muito feliz em poder interagir com você, que também eu aproveito para ler seus comentários aqui nesses vídeos gravados ou então também nas lives, beleza? Pessoal, todo mundo viu que o Botafogo mudou bastante a estratégia com relação à contratação de jogadores e a montagem do elenco para o ano de 2025, se a gente comparar com os anos de 2024, 2023 e, obviamente, 2022, que foi o primeiro ano da SAF. E o que está por trás dessa mudança de perfil? Por que o Botafogo, depois de um ano tão vitorioso como foi o ano de 2024, onde a gente conquistou 2 dos títulos mais importantes do continente e o título mais importante da história do clube também, por que então a gente não se manteve naquela máxima de que time que está ganhando não se mexe? Por uma questão muito simples, existe uma lógica, não somente uma lógica desportiva, mas uma lógica empresarial por trás dessa mudança. Eu vou tentar explicar de forma bem resumida aqui para vocês, mas de uma maneira que todo mundo consiga compreender os movimentos que o Botafogo está fazendo no mercado. Lembrando, o Botafogo tem contratado jogadores muito jovens e tem pago valores relativamente altos, diferentemente daquelas contratações que o Botafogo fazia, onde a gente trazia jogadores que estavam em término de contrato, ou terminando seu contrato, o Botafogo só assinava e trazia esses jogadores sem custos de transferência. Não significa que o Botafogo não vá fazer isso, principalmente para as próximas janelas. Até por uma questão de calendário, esse tipo de contratação, esse perfil de contratação é mais difícil de ser feito nessa janela, que para a gente é a primeira janela, mas em outros lugares do mundo, como Europa, né, como no Oriente Médio, como na própria MLS também, são janelas de meio de temporada. A gente está no começo da temporada, eles estão no meio de temporada. Então, os jogadores ainda estão sob contrato, provavelmente jogadores que vão terminar seu contrato, vão terminar contrato em junho e julho, e é por isso que o Botafogo ataca esse perfil mais para o meio do ano, onde a gente tem a nossa janela de meio de ano. Nesse caso, esse ano a gente vai ter 2, né? Mas vamos tentar entender. Para a gente poder entender por que o Botafogo está fazendo esse movimento, e detalhe, só quero salientar aqui, o Botafogo não está apenas apostando em atletas mais jovens, o Botafogo está apostando também em atletas que tenham uma idade relativamente um pouco mais alta do que atletas de 19 anos, como é o caso do Natan, como é o caso também do Juan, e o Botafogo, por exemplo, fechou a contratação do Santi Rodrigues, que é um atleta de 25 anos, mas pagando uma grana realmente muito alta nele, né? Um pouco menos do que havia pago, pelo menos, para o Almada, né? Almada, que era mais jovem quando veio para o Botafogo com 23 anos de idade. Mas vamos tentar entender. Primeiro, antes de mais nada, é importante a gente conceituar. O Botafogo fez a maior temporada da sua história em 2024, porém, o custo dessa temporada foi muito alto. Vamos lembrar que o Botafogo praticamente manteve o elenco de 2023 empregado no Botafogo e criou um elenco novo, né, que a maioria dos seus jogadores foram titulares no ano de 2024, então o Botafogo praticamente manteve a folha salarial de 2023, adicionou a folha salarial
também das contratações de 2024, e além disso, você ainda tinha jogadores que acabaram ficando meio que no sistema de rotação, ficaram um pouco mais relegados e tiveram pouquíssima minutagem. Então, basicamente, a gente pode dizer que o Botafogo atuou no ano de 2024 com algo em torno de 32, 33 atletas, que foi mais ou menos o número de atletas utilizados pelo Arthur Jorge no ano de 2024. E aí eu estou pegando mais realmente o período Arthur Jorge, para não ter que ficar falando de técnicos que passaram, que não deixaram a menor saudade, beleza? E só que a gente reclamou muito da utilização da rotação desse elenco. A gente percebia que o elenco do Botafogo podia ter rodado mais, né? A gente entendia, pelo menos nas arquibancadas, a gente sempre criticava o Arthur Jorge por utilizar pouco banco, que a gente sempre faz uma comparação com a época do Luiz Castro, onde ele realmente rodava o elenco muito mais, e os jogadores que entravam no decorrer das partidas, eles tinham um impacto bem maior nas partidas do que os que tinham com Arthur Jorge, né? Se a gente comparar esses dois melhores técnicos que passaram pelo Botafogo, a gente tinha isso, uma rotatividade muito boa com o Luiz Castro, onde ele conseguia aproveitar bem mais o elenco que a gente tinha, e a gente tinha um impacto melhor dos jogadores de reservas quando entravam, a gente praticamente não sentia diferença no ritmo, na questão física, e a gente tinha, no período Arthur Jorge, um time titular mais bem definido e voando fisicamente e tecnicamente, porém, a utilização dos reservas não correspondia, não criava o mesmo impacto, não mantia, por exemplo, os mesmos níveis físicos e técnicos, e por uma questão muito simples, eram jogadores muito envelhecidos. Isso aí já dá a primeira pista, porque o Botafogo está mudando o perfil de contratação para o ano de 2025. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre empresas, né? Quando a gente fala sobre a maneira como empresas são geridas, a gente tem que ter em mente esses três conceitos: eficiência, efetividade e eficácia. E com mais frequência, a gente sempre utiliza esses termos de maneira equivocada. A gente confunde um pouco o significado desses termos. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que significa cada um desses termos aqui e, obviamente, vou adaptar ao contexto do Botafogo. Quando a gente fala sobre eficiência, basicamente a gente está falando da relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados para você alcançar aqueles resultados que você traçou, beleza? Então, assim, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e qual foi o custo, né, disso? O Botafogo foi eficiente? Como é que a gente sabe se o Botafogo foi eficiente? Se você fizer a relação do quanto que o Botafogo arrecadou, né, o quanto que o Botafogo conquistou em termos financeiros mesmo, monetários, de tudo aquilo que gerou de receita, não somente com premiação, mas também ao longo da campanha, com bilheteria, venda de material esportivo, direitos de transmissão, a gente tem que fazer uma relação aí entre o que o Botafogo arrecadou e o que o Botafogo gastou para poder alcançar os objetivos que foram os campeonatos em 2024. Então, a questão da eficiência é que a eficiência ela exige graus diferentes que estão sujeitos à aplicação de recursos. Se você quer só se classificar para Libertadores, você tem um recurso X disponível, uma aplicação desses recursos X. Tá? Se você almeja ser campeão brasileiro, aí você vai precisar gastar mais, obviamente, investimento diferente. Se você quer ser campeão brasileiro e da Libertadores, aí o investimento é maior ainda. Mas o equilíbrio entre esse investimento e o objetivo que você alcança, né, essa relação de custo-benefício, né, é o que diz se você foi eficiente ou não. Aí vem a eficácia. Tá? A eficácia diz respeito à capacidade de alcançar os objetivos propostos. Então, depois que você tem o seu orçamento, os seus recursos aplicados ali, você olha para aquilo ali e faz o seguinte cálculo. Com tudo que eu tenho à minha disposição, em termos de recursos, pessoal, a gente tem realmente a capacidade de alcançar aqueles objetivos aos quais a gente se propõe? E se a gente não alcançar 100% desses objetivos, 80%, a gente pode dizer que valeu a pena? A gente pode dizer que os recursos foram bem alocados, que foram bem utilizados durante todo o percurso? Ou seja, a eficácia, tá, é uma questão de você produzir efeito ou não produzir efeito. Sim ou não.
Conquistei o que eu me propunha a conquistar ou não conquistei? Tá? Ganhei o campeonato que eu queria ganhar ou não ganhei? Tá? O objetivo que eu tracei lá atrás foi cumprido? Sim ou não? Eficácia diz respeito a uma relação de sim ou não. Tá? Não tem meio termo. E a efetividade, tá? Agora, efetividade é um conceito interessante porque ele é mais maleável, digamos assim, que é a habilidade de se chegar ao que foi desejado da melhor maneira possível, tá? Então, veja bem, comparando com eficiência, onde a gente fala que a relação do resultado obtido e os recursos utilizados, que aqui você mede, você tem uma métrica, né, muito objetiva, com eficácia também, que é a capacidade de alcançar os objetivos propostos, né, que é uma relação de sim ou não, se alcançou, se não alcançou. A efetividade é a habilidade de se chegar ao que foi desejado. Veja bem, a palavra desejo aqui é muito importante. Da melhor maneira possível. Olha, melhor maneira possível. E se você chegou nos resultados utilizando uma outra maneira, que não foi a melhor maneira, mas alcançou o resultado assim mesmo? Se a gente botar, por exemplo, na indústria farmacêutica, por exemplo, vou até trazer para mim aqui um pouquinho. Na indústria farmacêutica, por exemplo, imagina que a indústria cria um remédio para tratar um determinado problema, sei lá, uma dor de cabeça crônica, tá? Primeiro, eles vão ver a eficiência desse remédio, né? Em termos de eficiência. Qual o custo para produzir esse remédio, né? E esse remédio, ele se propõe realmente a curar dor de cabeça. Aí vão ver a eficácia dele. Curou dor de cabeça ou não curou dor de cabeça? Ele realmente trata o problema ou não trata o problema? E aí a gente vem para efetividade. A pessoa que toma o remédio, ela pode, de repente, dizer o seguinte: não zerou a minha dor de cabeça, mas para mim está tolerável, eu consigo tocar a minha vida agora de maneira tranquila, né? E os recursos que eu precisei aplicar ali, o preço do remédio que eu precisei pagar, para mim está ok. Eu não preciso mais, eu posso viver o resto da minha vida com essa dorzinha de cabeça aqui, que com o passar do tempo eu nem percebo mais que ela existe. Obviamente que eu estou usando um exemplo muito grosseiro. O que eu quero dizer, na verdade, é que a efetividade ela tem uma relação muito próxima da percepção da obtenção de um resultado. A percepção de que você chegou lá, de que você realmente, né, obteve o resultado que você esperava, ou então algo, né, muito próximo dele. Essa distinção é extremamente importante. Agora, vamos voltar para o Botafogo, tá? A gente sabe que a folha salarial do Botafogo estava extremamente alavancada, o Botafogo conquistou seus títulos, a gente ainda não sabe porque, a gente só vai saber disso ali em meados de abril, quando a gente tiver o balanço publicado, do quanto que foi investido no ano de 2024 e o quanto que o Botafogo pôde gerar de recursos. Eu sei que você está pensando aí, pô, mas títulos como os que a gente viveu, a sensação que a gente teve no momento que a gente foi campeão lá na Argentina, a viagem toda, a presença dos amigos, todo o ambiente foi criado, isso é imensurável. E isso tem muito mais a ver com a eficácia, tá? A questão aqui é que uma empresa, para ser muito bem gerida, ela sempre tem que olhar para os 3 pontos. Ela tem que ser eficiente, ela tem que ser eficaz e ela tem que ser efetiva, tá? A conquista do título e toda a maneira como a gente se sentiu diz muito mais respeito à efetividade do que foi feito no Botafogo, do que eficiência, do que eficácia. Só por aí já explicaria por que o Botafogo fez essa mudança tão, talvez não tão radical, mas uma mudança significativa na sua política de contratação. Eu mostrei isso aqui outro dia na live com o professor Marquinhos, que a gente estava fazendo junto, mas não custa, né, revisitar, porque aqui, inclusive, até atualizei a tabelinha. O Botafogo trocou o Gatito, que era um goleiro de 36 anos, por um goleiro de 23. Tá? O Botafogo trocou 2 zagueiros, né? No caso, o Lucas Alter, que não deu retorno técnico para o Botafogo, teve investimento, mas não teve retorno técnico, e o Adrielson, que preferiu sair do Botafogo e jogar no Anderlecht, pelo Jair, de 19 anos. O David Ricardo, de 22, alô galera que estava me corrigindo no dia da live, já corrigi todas as idades aqui para ninguém brigar mais comigo. David Ricardo com 22 anos de idade, pelo Pablo,
né, de 33 anos de idade, que jogou 20 e poucos minutos com a camisa do Botafogo, tinha salário alto pra caramba e basicamente não entregou praticamente nada. Se a gente olhar, por exemplo, só nessa primeira página aqui, a gente pode dizer que o Botafogo foi efetivo, porque foi campeão com esses jogadores aqui, os jogadores da saída. O Botafogo foi eficaz, obviamente, porque o Botafogo venceu o título, funcionou, mas o Botafogo não foi eficiente, porque o gasto, se a gente olhar só para essa primeira aqui, o gasto, por exemplo, aqui está muito acima do resultado que você se propunha, porque você precisou pagar os salários do Gatito, que jogou pouco, do Lucas Alter, que praticamente não jogou na Libertadores, ou jogou também muito pouco, e o Pablo, você pagava o salário do Pablo para disputar a Libertadores. Então aqui, a gente pode dizer que talvez Gatito e Adrielson tiveram uma participação mais significativa, por exemplo, o Gatito talvez nem tanto jogando, mas aquela expulsão do goleiro do Peñarol foi fundamental, a malandragem do Gatito, né? E o Adrielson, que realmente foi importante na reta final, né, da Libertadores, quando a gente perdeu o Bastos machucado. A gente tem também agora a chegada do Juan Cruz, de 23, e a saída do Tiquinho, de 34, né? E aqui não cabe um juízo de valor, muita gente gostava do Tiquinho, tinha idolatria pelo Tiquinho, muita gente já queria ver o Tiquinho fora do Botafogo. Tiquinho que já está sendo também questionado no Santos, embora eu acho que seja muito precoce esse questionamento. O Arthur, de 26, e o Natan, tá, de 19, o Natan, que foi contratado junto ao Grêmio, né, que é um jogador muito promissor, jogador também de seleção sub-20, assim como o Jair, né, pelo Luiz Henrique, de 24. Aqui eu coloco o Luiz Henrique só para constar, porque nenhum dos dois, na minha opinião, são nem de longe a possibilidade de uma substituição do Luiz Henrique ou de uma reposição do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, na minha opinião, segue sem reposição no elenco do Botafogo. O Mosqueira, que está aqui com asterisco, mas só para ilustrar, porque talvez o Botafogo nem avance na contratação do Mosqueira. Pelo menos até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, as negociações ainda não haviam avançado. Mas só para a gente entender que o Botafogo procura um substituto para o Júnior Santos de 31 anos de idade, muito questionado no Atlético Mineiro, mas que rendeu uma grana pesada para o Botafogo no momento que ele saiu, pelo valor de venda dele. Mas o Botafogo pode trazer, por exemplo, um jogador para jogar nessa posição do Júnior Santos, tanto fazendo a ponta quanto fazendo uma posição mais central, como era o Júnior Santos com o Arthur Jorge, que pode não ser o Mosqueira, mas que também pode não ser outro jogador que o Botafogo vem mencionando, que é o Jesus Medina. Por isso que o Jesus Medina também está com esse asterisco, porque ele também é um jogador que o Botafogo se interessou, mas pode avançar ou não, né? A depender. O que a gente sabe é que, pelo menos até o momento que eu estava gravando esse vídeo, Jesus Medina e Mosqueira são perfis que agradam o Botafogo, mas o Botafogo talvez utilize melhor os recursos num jogador só, que seja um pouquinho mais caro, mas que dê um retorno financeiro para o Botafogo futuramente e que também possa entregar mais tecnicamente do que esses dois jogadores. A ver, né? Isso aqui, por enquanto, não estava fechado até o momento que eu estava gravando o vídeo. O Wendel pelo Tietê, aqui a troca é fenomenal, fantástica. O Wendel de 27 vai chegar no Brasil em junho, por isso que ele também está com asterisco, mas quando chegar, esse cara aqui vai fazer uma baita diferença, sendo candidato, inclusive, a brigar pela vaga na seleção brasileira. Santi Rodrigues, que foi contratado pelo Botafogo, fechado já, de 25 anos, substituindo o Almada, de 23. Aqui, tecnicamente, a gente pode dizer que talvez o Almada esteja um pouquinho acima, e também, por ser mais jovem, seu valor de revenda seja muito melhor. Lembrando que o Botafogo tinha como objetivo aqui o Bitelo, mas a negociação com o Bitelo todo mundo viu que emperrou, e talvez o Bitelo fique para o momento futuro, talvez na janela de junho, a depender de como as negociações prosperarem, se prosperarem. O fato é que a gente tem o Santi Rodrigues, que é um excelente jogador, que chega no elenco do Botafogo já para fazer a diferença, e isso aqui é muito animador. E as saídas que a gente pode dizer aqui que não foram repostas e talvez nem precisem ser, é a saída do Marçal, de 35 anos de idade, com um dos maiores salários do elenco, e do Rafael, com 34 anos, que se aposentou, beleza? Além de tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, é importante a gente lembrar que a gente tem ainda no elenco outros jogadores, né, como o Cuiabano, que vai alternar sempre com o Alex Telles. A gente tem nas laterais, na lateral direita, o Vitinho e o Matheus Ponte, que ali você já tem o desenho praticamente feito do que vai ser a briga pela lateral, a alternância na lateral direita do Botafogo. Você tem o Alan
também no meio, mesmo com a chegada do Wendel. O Botafogo ganha muito com a chegada do Wendel, mas você vai ter Alan, Wendel, Marlon Freitas e Gregory. O Danilo Barbosa, eu vejo o Danilo Barbosa, muito sinceramente falando, eu vejo o Danilo Barbosa como um jogador extremamente importante, porque ele pode tanto ser um volante quanto pode ser um zagueiro, e diria que talvez a gente veja o Danilo Barbosa sendo bem mais utilizado nesse ano como um zagueiro do que um volante, até porque a competitividade ali no meio de campo do Botafogo vai ser muito difícil para ele conseguir se estabelecer. Então a gente vai ver, ia depender, obviamente, né, da chegada do novo técnico. Até o momento que eu gravava aqui também, o novo técnico não havia sido escolhido, mas pelo perfil do elenco, tá? Dá para a gente ver, inclusive, dá para a gente entender o perfil do próximo técnico do Botafogo, que vai ser um perfil que priorize, obviamente, a utilização mais homogênea do elenco. E para isso você precisa ter um elenco mais homogêneo, né? E é justamente isso que o Botafogo está montando. O Botafogo vai chegar para o próximo técnico, vai falar assim: o elenco que nós temos é esse aqui. Obviamente, o técnico pode sugerir um ou dois jogadores. Obviamente, também o Botafogo deve se reforçar ainda mais no decorrer do ano, mas o perfil em si está traçado. Então, trazendo aqui de volta para a questão da eficiência, da eficácia e da efetividade. Por que esse elenco pode ser mais eficiente? Ah, mas ele custou mais dinheiro. O Botafogo já gastou, pelo menos até o momento que eu gravava aqui, algo próximo também, já deve ter passado dos 500 milhões de reais, embora a gente saiba que isso tudo não sai do caixa de uma vez só, isso tudo é feito, o pagamento é feito em parcelas, diluído em anos, né? Beleza. O que seria eficiente? O Botafogo conseguir aplicar esses recursos, trazendo jogadores que sejam jovens, que deem um retorno técnico, e aí que eles sejam eficazes no sentido de ganhar campeonatos, de ganhar títulos, tá? E aí, quando o Botafogo precisar revender esses jogadores, a gente consiga revender muito bem, fazendo muito lucro em cima desses jogadores. Para a empresa, isso seria extremamente salutar. Para a SAF, isso seria extremamente salutar. E também, isso seria muito efetivo, porque ganhar títulos, né, ainda conseguindo realizar muitos lucros, fazendo excelentes vendas e dando para a gente a sensação de que o Botafogo é competitivo, que o Botafogo vai estar sempre brigando por tudo, que o Botafogo pode ganhar títulos. Se vai ganhar, é outra história, né? Porque a gente sabe que é muito difícil ser campeão na América do Sul, principalmente repetindo o feito do Botafogo no ano de 2024 vai ser uma coisa muito difícil, e para o ano de 2025 eu acho que a competitividade vai subir, porque os clubes brasileiros se reforçaram muito mais, tá? Mas, com certeza, é isso que está norteando o Botafogo. Ser mais eficiente, ser mais eficaz, ou continuar sendo eficaz, como foi em 2024, e, obviamente, sendo efetivo, né, nos dando, então, a percepção de que os objetivos que foram traçados foram alcançados. Só para fechar, eu vou colocar aqui para vocês, né, o resumão. Efetivo tem a ver com a percepção. Valeu a pena? Né? Quanto valeu a pena? Né? Valeu a pena para todos nós, torcedores, mas para a empresa, valeu a pena? O custo ficou dentro daquilo que era esperado em termos de retorno? Foi eficaz? Tá? Produziu efeito ou não? Tá? Eficaz é aquilo que produz efeito ou não. Ganhou ou não ganhou? Foi campeão ou não foi campeão? E eficiente, tá? Que são graus diferentes de investimento que estão sujeitos à aplicação de recursos. A quantidade de recurso aplicada gerou justamente o resultado que você esperava. Então, a combinação desses três fatores aqui é que vai determinar se a gente vai ter um 2025 bem sucedido ou não, do ponto de vista da SAF e, obviamente, também do ponto de vista do torcedor. Beleza? Concorda, discorda, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários, que eu quero saber. Pode colocar suas críticas, pode colocar também sugestões, o que você quiser. Se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo.
Seja membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99. Você se torna membro e assiste em primeira mão conteúdos como esse aqui que você acabou de assistir, beleza? E se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você também pode mandar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. Coloca lá o valor que você quiser, manda também a sua mensagem, as suas considerações, tudo aquilo que você quiser, beleza? Não se esqueça, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.